Deus, Senhor. Amém, irmãos. Amém. A gente vai ler aqui. Vamos por partes, né? Vai ler aqui até o primeiro, do versículo 1 até o 4 do capítulo 8. Vamos orar, né? Antes. Pai, Glória a nós Deus, te glória a pedimos Deus. graças para que o Senhor derrame luz, Senhor, sobre a tua palavra esta noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que viu um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou curado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, aqui esse capítulo 8, ele é interessante, porque aqui no final do capítulo 7 se encerra o primeiro discurso do Senhor, né? Em que ele fala da realidade do reino. Quando a gente considera o Evangelho de Mateus, a gente tem que considerar que esse Evangelho ele foi escrito para os judeus, para falar que Jesus era o Messias prometido. E assim como Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, Jesus ele inicia esse Evangelho, introduzindo o Novo Testamento, com 5 discursos. O primeiro discurso está aqui do capítulo 5 até o 7. E aqui no capítulo 8, o Senhor inicia os milagres. A gente só vai ver o primeiro milagre no Evangelho de Mateus aqui no capítulo 8. E isso aqui é interessante, que tudo no Evangelho de Mateus é muito significativo, sabe? Não tem nada em vão. Tudo é muito significativo. Tudo tem uma representação muito, muito específica. E o primeiro milagre que o Senhor opera é a cura de um leproso. E a lepra, ela é um símbolo da nossa rebelião, sabe? O Senhor usa muitas coisas nas Escrituras para revelar a nossa condição depois do pecado. Aqui a gente vai ver enfermos, cegos, coxos, a gente vai ver leproso, a gente vai ver gente possessa de demônios. Tudo isso para significar algo sobre a condição do homem após a queda. O que foi a condição devastadora com que o homem ficou depois do pecado. E a lepra, ela é um sinal da rebelião, sabe? A lepra, ela é uma enfermidade extremamente contagiosa e ela separa. A lepra, ela separa o homem tanto da comunhão com Deus quanto dos homens, né? No tempo de Jesus, um leproso ele ficava fora da cidade. Ficava do lado de fora. Toda vez que ele entrasse na cidade, ele tinha que sair gritando que ele era um leproso, para que as pessoas saíssem de perto dele. Isso. A lepra, ela também tira a sensibilidade da pessoa ao tato, né? Você se corta, você não sente. E isso é uma condição de insensibilidade. O pecado ele nos tornou insensíveis, né, ao pecado. Nossa consciência não nos acusa. A lepra, ela nos deixa endurecidos para o pecado de maneira que a gente não sente, né, o peso do pecado sobre nós. E o Senhor, ele começa operando a cura de um leproso. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.
E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus, ele começou curando um leproso porque é o que ele necessita fazer em nós. A primeira coisa que Jesus precisa fazer em nós é nos curar. O pecado, ele nos tornou insensíveis, ele impede a comunhão uns com os outros, ele impede a nossa comunhão com Deus. E Jesus, ele opera a cura no leproso para que seja restabelecida essa comunhão. Na Bíblia, a gente tem 2 casos de cura de leprosos no Antigo Testamento que explica, né? A irmã de Moisés ficou leprosa porque desobedeceu a Deus quando se rebelou contra Moisés. E Naamã, o Sírio, ficou curado da sua lepra quando obedeceu o profeta para que fosse lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes e lá ele fosse curado. Então, um ficou leproso porque desobedeceu, o outro ficou limpo da sua lepra porque obedeceu. Então, a lepra, ela é um sinal da rebelião, da desobediência. E Jesus precisa nos curar da nossa rebelião. O pecado, quando se fala em pecado no singular, nós não estamos falando dos pecados que a gente comete, né? Uma blasfêmia, uma injúria, sabe? Uma má palavra, dizer o nome de Deus em vão, ou um roubo, um adultério. Isso aí são pecados que a gente comete. Mas o pecado, no singular, quando a Bíblia fala de pecado no singular, é a natureza que entrou no nosso coração depois da queda. Né? Entrou uma natureza má no homem, uma natureza corrupta, que nos tornou escravos do pecado. Então essa cura é para que Jesus possa iniciar seu ministério. Ele começa a tratar conosco quando ele cura. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem para curar o leproso da sua lepra. Ele vem para nos curar. Vamos aqui continuar. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você vê que Jesus, ele foi obediente à lei de Deus até o fim. Porque ele ainda não tinha ido para a cruz. E ele mandou aquele homem ir lá e cumprir com a determinação que estava na lei de Moisés, que vigorava por conta de Jesus ele não ter morrido na cruz. Então ele submete aquele homem às ordenanças de Moisés: eu te curei, mas tu vai lá e oferece os sacrifícios para tu cumprir o que está escrito. Vamos continuar no versículo 5. Vamos ler do versículo 5 até o 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade. Esse sob aqui é que ele vive debaixo de autoridade, né? Ele tanto tem subordinado como ele tem superiores. Eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores.
ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Irmãos, aqui você vê que Jesus termina uma cura e ele já entra numa narrativa de outra cura. E dessa vez, de um centurião, de um servo de um centurião, né? A palavra diz aqui no versículo 6 que o centurião entrou, chegou junto de Jesus e falou: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus se oferece, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, porque ele era um gentio, né? Ele sabia que um judeu não poderia comer com um gentio. E ele entende isso, ele fala: Senhor, ele entende a grandeza do Senhor, né? Interessante. Ele entende a grandeza do Senhor. E aqui é muito significativo o que aconteceu com esse centurião, porque aquele leproso era um judeu e aqui a gente tem um gentio, sabe? Aquele judeu, ele foi curado pelo toque do Senhor. E os gentios, ele foi curado pela fé. Ele só creu na palavra. Ele cria que o Senhor, a palavra do Senhor poderia curar o servo dele onde ele estivesse. Porque ele é Deus, sabe? Ele sabia disso. E é interessante, porque nós nós gentios somos salvos pela fé. Né? O Senhor diz que bem-aventurado é aquele que não vê e crê. E nós não o vimos, mas nós cremos. Sabe? A fé foi comunicada aos nossos corações e nós cremos que o Senhor é poderoso para nos salvar, mesmo nós não o vendo com os nossos olhos, nem o apalpando, mas nós temos essa confirmação no Espírito, sabe? Então aqui, irmão, esse texto aqui fala da salvação dos judeus e dos gentios, sabe? Os judeus foram curados, são salvos pelo toque do Senhor. Os gentios são salvos pela fé. E de fato foi desse jeito que aconteceu, né? Na história. E o centurião vê, né? Ele se humilha diante do Senhor. E ele fala: pois também eu sou homem debaixo da autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Né? A fé daquele homem admirou o Senhor. Né? Glória a Deus. Porque esse homem, ele teve o Senhor na sua mais alta estima. Né? Ele não viu um carpinteiro no Senhor, mas ele viu o Deus encarnado ali. Sabe? Senhor de todo poder. E isso é tremendo, sabe, irmãos? Isso aí é uma fé sobrenatural mesmo. E Jesus fala assim, ó: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A gente precisa entender isso aqui, sabe, irmãos? Porque o reino dos céus, ele veio com Jesus, com a formação da igreja. Quando Jesus foi à cruz, o Espírito Santo desceu do céu, foi formado o corpo de Cristo. Aqui a gente tem o reino dos céus, só que a gente tem aqui o reino dos céus em mistério. O que o Senhor está dizendo aqui é no final, da manifestação do reino. Sabe? Na manifestação do reino, nós teremos as bodas do Cordeiro. Sabe? É quando Jesus Cristo se assentará na mesa junto com seus servos e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Será 1000 anos de festa. Essa manifestação do reino será 1000 anos de festa, chama-se o milênio. Sabe? A igreja participará disso aqui. Amém.
sabe? A igreja participará disso aqui. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas trevas exteriores aqui é o que está fora do reino, sabe? É interessante a gente entender isso aqui, sabe, irmãos? Hoje, os judeus, a nação de Israel está nas trevas exteriores. Eles não estão participando, sabe, da mesa do Senhor. Ontem nós celebramos a mesa do Senhor, não celebramos? A mesa do Senhor? Irmão, não comemos o pão e o vinho? O Senhor diz, toda vez que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando e celebrando a morte do Senhor. Nos alegrando porque Jesus Cristo se deu por pecadores e nós fomos salvos, e o seu corpo para nós é comida e o seu sangue para nós é bebida. A palavra dele fala, olha aqui é o meu corpo, aqui é o meu sangue. E nós cremos e festejamos, nos alegramos. A nação de Israel está nas trevas exteriores, porque eles não estão participando dessa mesa. Agora, eles não estão participando, sabe? Então, essas trevas exteriores será algo como isso aqui, que está acontecendo hoje, só que no futuro, sabe? Os que creem participarão das bodas do Cordeiro e os que não creem não participarão. Essas trevas exteriores não é o lago de fogo, sabe, irmãos? É algo fora. Esse ranger de dente aqui, esse choro, é arrependimento de não estar participando da manifestação do reino. Porque as pessoas, muitos, quem não crê, vai ficar fora disso aí, sabe? E eu falo nesse crer, não é a incredulidade total, mas aqueles que não trataram o Senhor, né, com a dignidade que ele merece, como esse homem aqui, sabe? Esse homem aqui não tratou o Senhor como profeta, não. Esse homem creu plenamente. Esses que creem plenamente, eles vivem plenamente com convicção e fé de que o Senhor, de fato, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esses entrarão para comer nessa mesa do Senhor. Essas trevas exteriores será esse local fora dessa celebração, como a nação de Israel está participando hoje. Um dia eles participarão, né? O Senhor se voltará para eles e os trará para dentro do reino, sabe? Mas existem filhos do reino, esses filhos do reino aqui, que nem esses judeus aqui, que o Senhor veio para eles, que rejeitaram, que eles não participarão, né? Eles não participarão dessa mesa. Alguns judeus sim participarão, mas eles não participarão. E outros também não participarão, sabe? Porque essa mesa aqui, o Senhor está dizendo aqui, é fé. Né, quem creu, quem teve plena convicção da certeza, quem viveu na esperança, sabe? De se encontrar com o Senhor, de viver esse momento com o Senhor. O reino dos céus, irmãos, ele é um negasse, sabe? O Evangelho de Mateus, ele fala disso. A gente viu que o Xinha pode me dar a outra face aqui. Bati na face do irmão, o irmão me deu outra face, mas no final o irmão vai receber a recompensa dele. E eu vou ficar eu vou sofrer o dano, eu vou ficar nas trevas exteriores, entendeu? O reino é recompensa. Eu posso roubar a capa do irmão, o irmão vai me dar a túnica também. E eu vou sofrer o dano. O momento vai chegar em que eu vou sofrer o dano, mas o irmão vai receber a recompensa dele. Sabe? As minhas orações nas praças, né? Os meus grandes cultos de avivamento, na rua, pode ser aplaudida por muita gente. Mas eu já recebi minha recompensa. Mas a oração em secreto do irmão, no quarto, sem aplauso, sem reconhecimento de homens, vai receber a recompensa dele. Enquanto eu já recebi a minha. Então o reino é isso, sabe, irmãos?
É recompensa, não é salvação isso aqui. O Senhor tá aqui, é galardão. O Senhor promete galardão aos seus servos. Sabe? A salvação é pela fé em Jesus Cristo, não tem obras, não tem nada. É unicamente o Senhor. Mas quando você se fala de reino, esse local de banquetear-se, sabe? De se alegrar com o Senhor, com Abraão, Isaque e Jacó. Porque é assim, irmãos, quando Deus fala o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é porque esses três patriarcas, eles representam três coisas, né? Abraão, ele foi um homem que edificou altares. Altar é um sinal, é consagração, é a cruz. Abraão, ele foi um homem que adorou num altar, ele edificou altares na sua vida, né? Isaac, ele cavou 4 poços na sua vida. E poço significa profundidade, sabe? Então nós temos uma vida de cruz, de adoração, uma vida de profundidade, e Jacó representa o testemunho. Jacó foi um homem que edificou colunas. Edificou 4 colunas. Então Jacó representa um testemunho. Então Deus de Abraão, Isaque e Jacó é isso. É que nós somos pessoas consagradas ao Senhor. Vivemos em profundidade com o Senhor, né? Não vivemos na superficialidade, não. Mas sim na profundidade. E nós somos um testemunho para esse mundo. Está entendendo, irmãos? Nós somos um testemunho. Lázaro, ele representa isso. Lázaro, ele foi um testemunho. Lázaro não falava nada, mas quando ele chegava, que as pessoas souberam que o Senhor ressuscitou ele, aí as pessoas criam. Rapaz, realmente, esse homem aqui ficou morto 4 dias. Ficou morto 4 dias, o Senhor foi lá e ressuscitou ele. Eu vou crer que esse homem, ele é Deus. Tá entendendo? Ele ressuscitou esse homem aqui, ele é Deus. Só o poder de Deus pode fazer isso. Então Lázaro é um testemunho. Sabe? Lázaro representa esse Jacó. Ele é um testemunho de que o Senhor é poderoso. Versículo 13, né? Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Certo? A palavra do Senhor é poderosa. Vamos continuar, irmãos. Do versículo 14 até o versículo 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Irmãos, Jesus, ele continua aqui o seu ministério curando, né? A gente vê que tem uma mulher com febre aqui, a sogra de Pedro, e ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. A gente sabe que primeiro ela foi curada para depois servir. Para nós servirmos o Senhor, irmãos, isso aqui também não tem um significado, sabe? É que para servirmos o Senhor precisa nos curar. O pecado, ele nos tornou pessoas inadequadas diante do Senhor, sabe? Se você chega para uma pessoa e toca na testa dela e está medindo 40 graus, você bota a pessoa dentro de um carro e leva para o hospital, porque essa pessoa não está bem, né? Você vê que a pessoa está muito quente ali. Você primeiro quer tratar da doença daquela pessoa para depois você conversar com ela. E assim é o Senhor conosco, né? Muitos querem servir o Senhor sem serem curados primeiro. Nós temos que vamos fazer logo um avivamento, vamos abrir logo uma congregação, fazer um CNPJ. É assim, né? Vamos arrumar membros para a nossa comunidade, está feita uma comunidade. Mas não é assim, sabe, irmãos? O Senhor, ele deseja nos curar a nossa febre,
da nossa situação inadequada diante dele, sabe? Para depois a gente poder servi-lo, sabe? Ele não pede nada para nós, irmãos, que a gente não possa fazer, não. Um doente não pode servir ao Senhor. Ele primeiro veio nos curar. Então, primeiro ele nos toca, ele nos cura, para depois nós o servirmos. Isso aqui é o Senhor trabalhando, irmãos. O ministério do Senhor é tudo isso, sabe? É curando um leproso, é salvando pela fé os que creem, é curando o febril. E no versículo 16 aqui a gente vai ver outra coisa. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O Senhor, ele veio nos tomar, né? Porque Satanás, depois da queda, ele nos usurpou para si. Sabe, o pecado criou para Satanás um reino. Um reino em que ele, pelo homem caído, ele opera, ele faz o que ele quiser. O homem só é liberto do senhorio de Satanás quando ele é curado, quando ele é salvo. O Senhor precisa nos salvar para que isso venha acontecer, sabe? A palavra diz que o Senhor nos tirou, lá em Colossenses, né? Nos tirou da potestade das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Potestade é o reino, é o domínio. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele veio tomar o que estava perdido. Satanás, como usurpador, nos tomou para si e vários endemoniados, e ele nos curou. A condição desse mundo é isso, irmãos. Quem não é leproso ou é paralítico, é cego, ou é endemoniado. Alguma mazela a gente carrega, né? Alguma mazela, irmãos, a gente carrega. Sabe? Alguma mazela a gente carrega. Muitas vezes a gente fica se perguntando. Se eu estava conversando com o irmão George, né? Que a gente não sabe, muitas vezes, porque famílias inteiras são acometidas com um mal que nem a depressão. Oprime aquela casa ali. E famílias inteiras é acometida por aquele. Porque todos nós sofremos de alguma mazela, irmãos. A gente tem que dar graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do maligno e nos curar. Ele é poderoso para fazer isso. Sabe? Graças a Deus que foi nos aberto os olhos para a gente ver quem nós somos. Para que a pessoa possa se arrepender. Senhor, eu sou falido. Está aqui a minha casa, nos cura dessa enfermidade, para que a gente possa iniciar uma nova vida. Sabe, o Senhor, ele veio para isso. Porque a palavra diz, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando o Senhor ele curava um enfermo, ou ele perdoava uma prostituta, ele dizia: vai, não peques mais, né? Ali é como ele dissesse: eu tomei sobre mim o teu pecado, a tua enfermidade, sabe? Quando ele vinha aqui, ele expulsava, ele tomava. Ele curava, ele tomava para si isso aqui. Porque lá na cruz, ele ia pagar aquela conta, sabe? Ele foi o nosso fiador. É como se ele tomasse sobre si, sabe? Toda vez que ele curava um enfermo, ele dizia a uma prostituta: vai, não peques mais. Ele é como se ele colocasse sobre ele: eu já coloquei sobre mim, pode ir, sabe? E lá na cruz ele completou ele pagou esse preço que necessitava ser pago. Versículo 18.
Versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui no capítulo 8, ele já começa a falar qual era o assunto do segundo discurso dele, que a gente vai ver no capítulo 10, com mais foco, com maior ênfase. É sobre segui-lo, o chamado ao reino, sabe? Aqui ele começa a dar o contorno do que ele ia falar. Que quando ele estava... E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor sempre foi muito sincero. Ele nunca prometeu um hotel de 5 estrelas para ninguém que segue ele, não, né? Sabe? Porque ele diz a condição dele. Sabe? Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Tenho nem onde reclinar minha cabeça. Eu já comecei nessa terra aqui, nascendo numa manjedoura. Sabe? Porque não tinha lugar para mim. E assim eu vivo. E assim eu cumpro o meu ministério. Entendeu? Porque um escriba era alguém que... Era uma pessoa que tratava da lei de Moisés, sabe? Os escribas, eles interpretavam a lei e os fariseus cumpriam. Era assim. E uma pessoa que vivia assim, ele ganhava muito bem, ele ganhava o dinheirinho dele, sabe? Ele vivia bem. Um escriba vivia direitinho. E o Senhor disse que se quisesse seguir, quisesse abandonar a vida que ele tinha, ele soubesse antes o preço que ele ia pagar isso aí. Porque o Senhor não anda atrás de glória do mundo, não, né? Ele anda mesmo. Isso. O Senhor nunca prometeu riqueza, nem facilidade para ninguém que segue Ele. Ele prometeu cruz, né? Sofrimento. Aí ele fala para outro, ó, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui a gente tem essa situação de uma pessoa que pediu para enterrar o pai dele. E o Senhor respondeu isso: Vem, deixa os mortos sepultar os mortos. E esses mortos aqui, é porque a Bíblia, ela fala de 2 tipos de morte, sabe? A morte espiritual e a morte... Isso. Essa morte do nosso corpo mesmo. E o pecado, ele nos tornou mortos espiritualmente. A morte física só entrou em nós por causa da morte espiritual, né? Porque quando éramos vivos espiritualmente, lá no Éden, né? O homem vivia em plena comunhão com Deus. E ele não morria. Sabe? Ele estava ali sendo suprido pelo Senhor. Mas quando ele pecou, ele se separou. E aí ele se tornou alguém morto espiritualmente. Alguém que era vivo, uma pessoa que tinha plena comunhão com o Senhor, depois se tornou alguém morto. E depois dessa morte, aí veio a morte física também. Então ele quer falar isso: deixa os mortos espirituais enterrar os mortos
físicos, né? Os mortos materiais. A gente continua aqui. Versículo 23. A gente tem que ver aqui que no versículo 18 o Senhor ordenou que passassem para outra margem, né? E aqui no versículo 23 ele segue a viagem. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, é interessante isso aqui. A gente vê que o Senhor está atravessando o mar. E se levantou uma grande tempestade. Os discípulos, eles se desesperaram porque eles não creram na palavra do Senhor, né? Que eles iam chegar, atravessar o outro lado, né? O Senhor mandou atravessar. E se o Senhor mandou, eles iam chegar. Podia se levantar o cão dos infernos, irmão, naquele mar ali. Tá entendendo? Mas aquele barco ia chegar do outro lado. Por isso que o Senhor estava dormindo. Né? Por isso que o Senhor estava dormindo. Mas os discípulos, eles olharam para a circunstância e eles se desesperaram. Se aperrearam, porque eles olharam para as circunstâncias. A gente não pode olhar para as circunstâncias, sabe, irmãos? Mas eu queria falar aqui que a gente vai entender por que essas ondas se levantaram sobre esse barco. Porque do outro lado tinha um camarada lá com uma legião de demônio lá dentro dele. Lá. Do outro lado do mar tinha um camarada esperando Jesus lá com uma legião de demônio. Ele sabia. O que estava dentro dele lá sabia que o Senhor vinha encontrá-lo. Ele sabia quem estava vindo. Por isso que eles foram lá tentar impedir, sabe? Aquelas ondas ali, o Senhor não repreendeu onda e vento, não. Ele repreendeu, foram principados e potestades, sabe? Que habita nesse mundo tenebroso, sabe? Que se levanta contra a obra de Deus. O Senhor repreendeu eles, sabe? Porque o maligno, ele tem poder sobre essas coisas, sabe, irmão? E a gente repreende em nome de Jesus. Certa vez o tio Oswaldo pediu para me pregar lá no nossa congregação. Eu vinha lá de Santa Teresa, tava vindo numa moto e o irmão tava assim a 60, 40 quilômetros. Meu irmão, se levantou um vento naquela moto que a minha impressão é que a gente ia ser jogado, lançado, sabe, daquela pista assim, por uns 100 metros. É um vento muito feroz, né, para lançar duas pessoas a 100 metros assim numa pista, para baixo daquela pista, um vento. Eu fiquei calado, sabe, fiquei orando, porque eu tava com uma bermuda. Rapaz, se eu cair aqui, eu vou me arranhar todinho. Fiquei orando, mas fiquei calado, né? Quando chegou lá no posto BR, o irmão Tenado falou: Irmão, você viu o que aconteceu ali? Aí meu irmão, eu pensei que você não tinha percebido. Ele: Meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida. A gente olhava para um lado e para o outro e as árvores nem se balançavam, cara. Sabe? Que vento é esse que não balança as árvores e aí a gente só faltou ser lançado aqui. É um mistério, né? Sabe? É porque existem principados e potestades, sabe? Paulo fala aqui em Efésios 6. Efésios capítulo 6.
Isso. Versículo 10, vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe? Tem outro texto que fala que andavam segundo o príncipe da potestade do ar, né, que agora opera nos filhos da desobediência. Eu não estou lembrado agora. Essa versão diz as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nos ares, exatamente. Eles estão espalhados, sabe, irmão? Porque a Bíblia fala que há 3 céus, sabe? Esse primeiro céu, que é a nossa atmosfera, e tem um segundo céu, que é tudo que se pode ver antes do trono de Deus, sabe? O trono de Deus começa no terceiro céu, mas daqui para cá é o segundo céu. E aqui até onde a gente consegue ver é o primeiro, né? Então eles estão por aí, povoando aqui, sabe? Porque Satanás ele ainda não foi lançado nem no abismo, como os amilenistas dizem, que ele já foi preso. E ele nem foi lançado no lago de fogo, sabe? Ele tá por aqui, aguardando, sabe? Efésios 2. Efésios 2. Leia, meu irmão. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Exatamente. 2 aqui, versículo? 2, 1 e 4, né? O príncipe da potestade do ar. Então esses camaradas estão por aqui, sabe, meu irmão? Então no trabalho missionário há essas coisas, sabe? Essas coisas misteriosas que devem ser combatidas com oração. Mas eu costumo brincar, às vezes eu estou lá em casa e a gente precisa às vezes mandar um áudio, os cachorros da rua tudinho começam a latir de uma maneira desesperada. O que é isso? Isso é muito estranho. A gente ora e aquilo ali para, aquilo ali cessa, sabe? E isso são os príncipes o príncipe da potestade do ar mesmo. Mas eles não estão por aqui não, eles estão por lá. Amém, 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 em nome de Jesus. Bem longe. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você vê que os discípulos ainda não tinham uma visão completa acerca do Senhor, né? Sabe? Eles ainda não tinham uma visão completa como o Senhor, como Deus. Eles precisavam ainda de mais revelação, de mais luz. Versículo 28. A gente vai entender agora por que aconteceu essa tempestade no mar. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Sabe?
Interessante, irmãos, aqui esse texto. Primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é que foi por isso que teve aquela tempestade, sabe? Jesus, ele não veio, não estava procurando esse homem não, viu? Pode ter certeza que ele não estava procurando esse homem não. Aqueles camaradas, na hora que viram ele, vieram para cima dele. Sabe? Porque eles conhecem o Senhor, sabe? Eles sabem que vai chegar o dia em que eles serão julgados. E eles pensam, só que eles não entendiam a obra da cruz, sabe? Eles nunca imaginavam que o Senhor viria morrer por pecadores. Isso não era uma coisa, isso foi uma surpresa para eles. Eles não entendiam o plano da redenção, sabe? Nem Satanás, nem seus anjos, eles entendiam isso não. Isso foi uma surpresa. Quando eles viram o Senhor, eles pensavam, não, agora chegou o juízo. O juiz chegou agora. Tá entendendo? Aí eles falaram, tu já vieste antes do tempo? E o Senhor não disse nada para eles, apenas que saia daquele homem. E a primeira coisa que eles tinham aqui era porco para eles entrar. E andava bastante distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Essas águas aqui, irmãos, é interessante, sabe? A Bíblia se refere ao mar como um abismo, sabe? Um abismo. Aquele texto de 1 Pedro, que diz que o Senhor reservou com correntes, sabe, na negrura das trevas, até o dia do juízo, espíritos desobedientes, sabe, ali é o abismo, se refere ao mar, sabe, a Bíblia quando fala do abismo, é o mar, é por isso que em Apocalipse diz que no novo céu e nova terra não haverá o mar, é porque é o abismo, né, o abismo porque não haverá prisão mais para demônios, porque o Senhor já resolveu isso. As primeiras coisas já se passaram. Mas eu gostaria de pontuar aqui, irmãos, uma coisa interessante. Que o Evangelho, quando ele chega num local, Satanás sai e leva o que é deles. Né? Você vai ver isso em todas as Escrituras. Jesus aqui não estava atrás de dar prejuízo para ninguém. Tinha aqui o pessoal criando os porcos dele, eles tinham lucro, né? A gente sabe que o porco para o judeu é uma coisa imunda. Então esse pessoal aqui ele comercializava para alguém esses porcos aqui, ou era para o consumo deles, mas aqui era um meio de vida deles, esses porcos. Aqui está dizendo 2.000 porcos, né? Uma manada, muitos porcos aqui. Mas, se eu não me engano, em outra versão diz que mais ou menos 2.000 porcos. Então esses demônios eles pedem para se lançar sobre aqueles porcos, e aqueles porcos, na hora que se vê agoniado, se lança no mar. E é interessante isso aqui, irmãos, porque o Evangelho, onde ele chega, ele dá prejuízo para o mundo, porque Satanás sai e leva o que é dele. Você vê que o apóstolo Paulo, ele estava indo para uma reunião de oração, rapaz. Durante uma semana ele ia para essa reunião de oração, pregar a palavra, lá em, se não me engano, Antioquia, ou em Filipos, se eu não me engano foi em Filipos. Paulo todo dia ia para a reunião de oração e tinha uma mocinha que adivinhava. Uma mocinha que adivinhava o futuro. Ela dava muito lucro para o seu senhor. E quem adivinhava isso aí para essa moça era um espírito, sabe? E esse espírito andava na cola de Paulo. Toda vez que Paulo passava para a oração, ele ia. Olha aqui os servos do Deus vivo, pregando a salvação. Todo dia, esse enchimento de saco. Até um dia que Paulo se impacientou e falou, né, em nome de Jesus, sai dessa menina. Aí saiu. Quando esse espírito saiu, a menina parou de adivinhar. Aí os donos daquela menina se indignaram com Paulo e Silas. Pegaram eles, açoitaram e prenderam.
Por quê? Porque acabou o lucro. Porque quando o evangelho chega num lugar, irmãos, Satanás sai e leva o que é dele. Sabe? Não é uma coisa muito agradável, né? A gente dizer isso para o mundo, porque o mundo, eles dependem, né, do dinheiro deles, do financeiro deles, sabe? De repente, um lugar em que há muita venda de droga, você chegar com o evangelho ali, as pessoas são salvas e não compram mais aquela droga, os traficantes vão se indignar, né? Contra, ou se não, bebedeira, tem ali um prostíbulo muito movimentado que dá lucro ali. Se aquele prostíbulo começa a parar de gente para lá, que dali vai gerar uma indignação. O apóstolo Paulo pregava o evangelho em Éfeso, e lá em Éfeso tinha uma estátua bem grande da deusa Diana, que é a mesma deusa Ártemis. Sabe? Na religião dos gregos lá, né? Vários deuses, né? A religião politeísta dos gregos. E quando começou a pregar o evangelho, que as pessoas começaram a ser salvas, as pessoas que trabalhavam com... Eles trabalhavam fazendo... imagem, né? Eles trabalhavam fazendo imagem. Sabe? Eles trabalhavam fazendo várias coisinhas sobre a deusa Diana ali para eles comercializar, sabe? Eles aproveitavam aquela estátua para eles comercializar aquilo dali. E eles ganhavam dinheiro. Quando eles viram que as pessoas estavam sendo salvas, aí eles fizeram uma reunião, eles falaram: pessoal, você sabe que aqui vem a nossa prosperidade disso aqui. Esse homem está dizendo aqui que não são deuses os que são feitos por mãos de homens. A gente sabe que a gente precisa, né, do culto, que se mantém o culto à deusa Diana, e esse homem aqui vai acabar com o nosso ganho. Vamos atrás desse homem. E fez lá uma confusão em Éfeso, que Paulo teve que se esconder, porque senão iam matar ele. Porque onde o evangelho chega, Satanás sai, mas levando o que é dele. Então isso aí é um problema. Sabe? Isso é um problema, irmãos. Mas a gente vence, é um preço a se pagar quem quer servir o Senhor, né? Você não pode servir a dois senhores, ou serve um ou serve o outro. Mas a gente não anda atrás de dar prejuízo a ninguém, mas isso acontece. O evangelho, quando chega com poder, ele expulsa Satanás com o que é dele. Os porqueiros, versículo 23. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Você vê aqui, irmãos, que enquanto aquele endemoniado, aquele homem estava possesso, vivendo nos sepulcros, estava tudo bem. Estava ganhando meu dinheirinho, estava tudo bem. Mas quando aquele homem foi curado, começou a briga. O negócio arruinou para eles, sabe? Sinal que eles preferiam que aquele homem permanecesse possesso, desde que eles continuassem ganhando o dinheirinho deles com os porquinhos dele, do que aquele homem curado, né? E Jesus, eles preferiram os porcos a Jesus Cristo. Sabe? Isso aqui, irmãos, é uma rejeição ao Senhor, sabe? O Senhor foi rejeitado aqui. Mas em outra versão a gente vai ver que o Senhor foi gracioso. O Senhor pediu para aquele endemoniado ir e pregar para a casa dele o que foi que Jesus fez por ele, para que ele salvasse, para que a família dele fosse salva. O Senhor foi gracioso ainda, usando aquele homem que antes estava possesso para salvar alguns naquela cidade ali, sabe, em Gadara. Mas isso aqui foi uma rejeição. O mundo rejeita, sabe? Quando começa a dar prejuízo, o mundo rejeita o evangelho. Foi o que aconteceu com Paulo, com os discípulos, foi o que aconteceu com Jesus, e é o que vai acontecer conosco, né? É o que vai acontecer conosco. Isso aqui é um grande problema, meus irmãos. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar pronto para sofrer esse prejuízo aí pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.
Amém.